Espiritismo e Allan Kardec. Qual que é a tua visão sobre ele? Olha, Kardec foi um dos caras mais sensatos que eu conheço na história do espiritualismo mundial. Kardec foi alguém que nasceu como Rivaio aos 11 anos. Como? Rivaio, o nome dele era Hipólito Denizar Rivaio. Aos 11 anos ele foi estudar na escola mais avançada que existia, que era o Instituto de Verdun, na Suíça, de Pestalozzi. Tornou-se monitor de Pestalozzi. Pestalozzi era alguém que nasceu em família protestante, mas ele não era um protestante convicto. E os professores que Pestalozzi usava no Instituto eram alguns católicos, outros protestantes. E o Hipólito, que viria a ser depois Allan Kardec, cresceu formando a sua personalidade, percebendo o quanto seu mestre Pestalozzi ficava triste com as disputas que os seus professores católicos e protestantes tinham. Então, quando Hipólito formou a sua personalidade, quando ele concluiu, na verdade ele não chegou a concluir, porque as guerras napoleônicas ferraram com o Instituto de Verdun, porque as famílias europeias não podiam mais mandar os alunos para lá, então o Instituto faliu, mas o professor Rivaio, que é Hipólito, aos 20 anos, tenta voltar para Paris e fundar o método pestalozziano em Paris. Mas sem se vincular à religião, porque ele, Rivaio, não gostava de religião, influenciado pela vivência que teve com Pestalozzi. Mas 30 anos de profissão acadêmica, um belo dia, Carlos Napoleão, que é sobrinho de Napoleão Bonaparte, é eleito presidente da República, mas dá um golpe, se autoproclama imperador e obriga que todos os professores da época tinham que beijar o anel dele. O professor Rivaio foi alguém que se recusou a fazer isso, por isso perdeu a licença para o magistério, ficou desempregado e teve que, entre aspas, viver de bico durante algum tempo. Ele foi contador do Teatro de Paris, blá, blá, blá. Mas ele era alguém da Academia Parisiense de Letras, de Ciências, era um cara profundamente... Nessa época, ele já estudava a questão do magnetismo, então ele se envolveu com o espiritismo. E nessas reuniões espíritas, os espíritos disseram para ele que em vidas passadas o espírito dele já havia reencarnado como um sacerdote celta chamado Allan Kardec. Então o professor Rivaio, que tinha vários livros didáticos, resolveu assumir esse pseudônimo para poder produzir os livros que viriam a compor a doutrina espírita. Mas ele não era cristão, ele não era católico, não era protestante, ainda de, entre aspas, respeitar Cristo e os valores da época. Ele, então, em 1857, ele decide reunir num só livro todas as perguntas que ele conseguiu pesquisar na época, inclusive um amigo dele, que já estudava também isso há mais tempo, deu para ele uma série de perguntas e respostas que ele também estava fazendo o mesmo trabalho semelhante ao de Rivaio. Rivaio, então, pega esses livros, pega essas perguntas, assume o pseudônimo de Allan Kardec e lança em 1857 o Livro dos Espíritos. Em 1861 ele lança o Livro dos Médiuns. Até então, isso aqui não era uma religião, era só uma doutrina espiritualista que tratava de assunto religioso sob uma ótica científica, porque o nosso amigo professor Rivaio, que se tornou Allan Kardec, era um eminente cientista da época. Só que, qual o problema? Quando houve o lançamento do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns, vários protestantes e vários católicos leram isso aqui e deixaram as religiões de origem e se tornaram espíritas. Isso aqui complicou o espiritismo, por quê? Porque essa turma queria rezar. Trouxeram os hábitos das religiões. Aí foi quando, em 1864, Kardec se viu obrigado a lançar um livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo. Foi quando o espiritismo, de uma tradição druídica celta, porque essa era a estratégia da espiritualidade, resgatar no mundo o velho método druide, que convidava o ser humano não a ser um devoto, mas a despertar os seus potenciais. Não só obedecer à lei, a ordens vindas, sabe-se lá de onde, mas por ele mesmo ousar criar dignidade frente à vida. Mas a partir de 1864 o espiritismo se tornou cristão.
porque os primeiros espíritas eram católicos e É. protestantes. A partir daqui houve uma distorção, e essa distorção, Sincretismo. até hoje ela existe. Nunca que os espíritos iriam criar mais uma religião para disputar fiéis com as outras. Mas é isso que hoje o espiritismo se resume a fazer. A repetir a mesmice de sempre dos 5 livros de Kardec, só que depois médiuns maravilhosos terminaram complementando, junto com o trabalho de espíritos, tipo um Chico Xavier, um Divaldo Franco, figuras formidáveis que dedicam suas vidas ao bem. Então hoje o espiritismo é, entre aspas, um pouco de mais do mesmo, mas ainda assim tem muitas verdades e fontes maravilhosas de ensinamento para os seres humanos. Então Kardec, na minha ótica, é um pedagogo formidável que nunca se afirmou ser coisa alguma, a não ser alguém que estava reunindo as informações dispersas que os espíritos fizeram com que chegasse às suas mãos. Ele nunca se arvorou em nada. Pena que alguns outros vultos do espiritismo que terminaram surgindo querem ser mais kardecistas que o próprio Kardec, ou se esqueceram completamente do que Kardec disse, fez e deu testemunho. Tem mais alguma pergunta? Eu queria fechar com um assunto aqui. Tem mais alguma? Tem uma pergunta do Jorge aqui. Manda. Ele está pedindo para falar sobre o pesquisador mexicano Jacobo Greenberg e sua teoria sintérgica. Conhece? Conheço, mas não tem, tenho ó. maiores comentários. Tá. Assim, eu não acho que tenha relevância para. Eu peço Entendi. desculpas até pelo avançado da hora, não conheço. Para